Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, ela compõe o conteúdo do nono ano e vamos finalizar, não é, o nosso livro praticamente daqueles conteúdos que serão abordados, mais evidenciados, e com a finalização desse conteúdo nós vamos retornar para as páginas iniciais do nosso livro. No entanto, nós vamos hoje fazer uma abordagem final do governo Dilma, do segundo mandato do governo Dilma, e, consequentemente, vamos fazer esse fechamento analisando alguns aspectos que serão muito importantes nessa reflexão do que acontece no século XXI, após o movimento, que vai ter o movimento das ruas em 2013 no Brasil, as grandes obras que aconteceram para a Copa do Mundo em 2014, para as Olimpíadas em 2016, todos os eventos serão muitíssimo importantes. Então, vamos lá, observando aqui, na página 235, nós temos aí o segundo governo Dilma. Observamos que a população, só uma introduçãozinha aqui, a população brasileira estava muito insatisfeita com os excessos de impostos, as concepções em que a população não tinha os serviços públicos de qualidade, começando pela questão do transporte público, depois a educação, depois a saúde, todas essas reclamações, esses desejos de mudanças vão estar na pauta de reivindicações em 2013. E agora, em 2016, em 2014, nós temos as eleições. E a presidente Dilma, mais uma vez, concorre às eleições, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos começar a observar, a partir de 2015, uma crise se instala no governo de Dilma, por conta de atos de corrupção que são verificados, investigados pela Polícia Federal, e vai ser iniciada a operação chamada Operação Lava Jato. Vamos lá. Na página 335, nós temos assim: segundo o governo Dilma Rousseff, 2015-2016. Perceba que o governo não vai chegar a seu final. As eleições presidenciais de 2014 foram marcadas por um quadro político e econômico interno e externo bastante complicado. A crise do capitalismo, que havia sido controlada desde o governo Lula, principalmente com a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, começava a dar sinais que atingiria a América Latina e, essencialmente, o Brasil. Desde a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que atingiu o sistema financeiro, né? Aquela crise do sistema financeiro em 2008, a especulação que aconteceu, que atingiu o sistema financeiro em 2008, o mundo apresentava retração de crescimento. O que significa retração? Significa números negativos de crescimento. Ao invés de crescer 1% positivamente, 2%, 3%, 4%, a economia brasileira começou a apresentar menos 1% de crescimento negativo. Altas inflacionárias, recessão e desemprego. O número de desempregados começa a crescer no Brasil. Então, vamos analisar com muita calma, com muita clareza, todas as conjunturas e o desenvolvimento desses fatos. No Brasil, o ano 2014 apresentava diminuição do produto interno bruto e certo crescimento inflacionário que foi largamente criticado. Crescimento da inflação, associado à crise econômica, à crise política, também foi fator decisivo, explorado no processo de campanha eleitoral no mesmo ano, em
com constantes denúncias de corrupção, principalmente no caso da Lava Jato. Ganhou esse apelido, né, Lava Jato, porque está também inserida aí a empresa de grande porte responsável pela produção, distribuição do petróleo e seus derivados aqui no Brasil, que é a Petrobras. Petrobras, sim, essa mesma. Ela que foi criada lá no governo de Getúlio Vargas, na década de 50, no seu segundo período no poder. Vocês estão lembrados disso, né? Acredito que estão lembrados, sim. Por favor, não esqueçam disso. Principalmente o caso da Lava Jato, em que mais de 50 políticos de diversos partidos, como PMDB, PP e PSDB, estavam envolvidos, acusados de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras. Então, nós temos um início de governo aí bem complicado do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, porque essas questões em referência a essa corrupção vai minar o governo, vai trazer danos enormes para a população, para o governo de Dilma Rousseff, para a população brasileira também. A Petrobras vai ser vasculhada, vai ser investigada por vários atos de corrupção. Por quem, professor? Por aqueles governantes, aqueles dirigentes que estavam à frente da empresa. A Petrobras é uma empresa que tem um poder e uma força muito grande, todo mundo, reconhecidamente, uma empresa gigantesca. E agora desviaram dinheiro da empresa para atender interesses próprios, não interesses da população, do bem-estar, do governo, do Estado, não. Foi para atender interesses próprios. Então, os partidos organizaram um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras, causando um dano gigantesco. Volto a falar, um dano gigantesco. Prosseguindo aqui, temos assim: considerada a eleição presidencial mais disputada da história do Brasil, 3 candidatos despontavam com força. Dilma Rousseff, tentando a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, com apoio do ex-presidente Dilma e do ex-presidente Lula. A então presidente, Dilma tenta a reeleição. Aécio Neves, senador do PSDB por Minas Gerais, e Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco pelo PSB. Em meio a muitas acusações contra o governo, uma fatalidade mudou os rumos da campanha. Em 13 de agosto de 2014, o candidato a presidente, Eduardo Campos, morreu num acidente aéreo em Santos, no estado de São Paulo. Em seu lugar, entrou como candidata a presidente e ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula, Marina Silva. Marina Silva, na verdade, já era a vice na chapa de Eduardo Campos. A consolidação de sua candidatura foi marcada pela comoção nacional devido à morte do ex-governador pernambucano. Evidenciada na primeira pesquisa eleitoral após a morte de Eduardo Campos, durante os dias 14 e 15 de agosto, em que Marina Silva apareceu com 21% das intenções de voto, bem acima dos 8% que apresentava o ex-governador antes do falecimento. Então, percebe-se aí que houve uma comoção nacional, uma emoção tomou conta de uma parcela da população brasileira que começou a dar apoio à Marina. Os votos as intenções de voto para Eduardo após a morte foi transferida para Marina e aumentou esse percentual. A gente percebe aí que ele começou com 8%. Após a morte dele, Marina vai receber, não é, aquele número de intenções de voto e vai aumentar. A comoção nacional vai fazer com que a população brasileira passe a dar um maior apoio à candidatura de Marina Silva, que tem um trabalho muito grande, né, com as questões sociais no Acre, com as questões do meio ambiente, e ela
foi colocada para ser a cabeça da chapa. Ela havia tentado, nas eleições de 2010, se candidatar à presidência da República, mas o fato que atrapalhou ela na sua tentativa de se candidatar foi o fato de o partido recém-criado, o REID, não, naquele momento, em 2010, não atingiu o número de assinaturas necessárias para que o partido pudesse ser aprovado e daí fazer parte da conjuntura partidária política do país. Tem que ter um número, parece que é acima de 1 milhão de assinaturas. E tem um prazo a ser cumprido, todas as etapas para que o Tribunal Superior Eleitoral comece a aceitar, a vivenciar aquele partido possa finalmente estar legalizado. O partido dela, naquela época, 2010, não atingiu, não cumpriu essas etapas e, consequentemente, ela não se candidatou. Então, ela veio em 2014, ela veio na chapa de 2014 na chapa de Eduardo Campos. Continuando aí na página 335. Com uma campanha dura de ataques mútuos entre os candidatos, Marina Silva, já perto da eleição do primeiro turno, em 5 de outubro, começou a despencar nas pesquisas. Fruto da desconfiança de sua aproximação com o sistema financeiro e de seus discursos contraditórios, que ora afirmavam uma oposição, ora afirmavam outra. Nesse sentido, foram para a disputa de segundo turno os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves. Dilma foi eleita com 51,6% dos votos válidos, enquanto Aécio teve 48,3% dos votos. A menor diferença na disputa para a presidência da história do Brasil. Então, com a finalização, o resultado obtido, Dilma é, mais uma vez, colocada na presidência pelo voto direto, voto democrático. No entanto, percebe-se aí que o país, o nosso Brasil, estava dividido politicamente. Se imaginava que a vitória de Dilma pudesse acontecer, mas por uma diferença de votos bem maior do que foi vivenciado, que é o real. Então, significa que o país estava dividido. Então, a oposição saiu, de certa maneira, mais fortalecida, com um número maior também de deputados e senadores no Congresso, que vai fazer com que, a gente vai perceber já já, vai fazer com que aconteça o impeachment da presidenta. Tá bom assim? A crise política e econômica de 2015 no Brasil. 336. O primeiro desequilíbrio econômico. O primeiro ano de governo, o segundo mandato de Dilma Rousseff, foi marcado por graves dificuldades no campo econômico, originadas pela crise do capitalismo externo e na política. Diante das constantes denúncias de corrupção da Petrobras, pela Operação Lava Jato e pela reprovação das contas de campanha eleitoral de Dilma Rousseff, chamadas de pedaladas fiscais. Voltando aí. O primeiro ano de governo Dilma foi marcado por graves crises no campo econômico, originadas pela crise do capitalismo externo e pela política, diante das constantes denúncias de corrupção da Petrobras, pela Operação Lava Jato e pela reprovação das contas de campanha eleitoral dela. O quadro ainda mais agravante foi a eleição legislativa. O Congresso Nacional Brasileiro estava composto por 70% dos mandatos por bancadas ligadas a empresários e bancários, religiosos e dos agronegócios. A representação ligada aos trabalhadores e ao povo foi de 30%. As medidas que o governo buscou empreender para auxiliar a economia brasileira passa pelo chamado ajuste fiscal. A intenção era manter os programas sociais que têm sido determinantes para a diminuição da pobreza, como o Bolsa Família e o Pronatec. Lembram disso?
Isso mesmo, foram medidas tomadas durante o governo de Lula. Perfeito? E cobrir a dívida pública que chega em torno de 20 bilhões de reais. Dentre os principais pontos, nós tivemos aí a redução ministerial, dos antes 39 ministérios passaram a ser 31. Também se reduziram cargos comissionados de confiança, economizando cerca de 200 milhões. Vamos agora para a página 337, que diz assim: a proposta da volta da CMF com a alíquota de 0,2%. Redução do imposto sobre operações financeiras. Imposto sobre ganho de capital progressivo, cobrado a pessoas físicas a partir de transações de bens materiais, imóveis como casas e apartamentos. Segundo a perspectiva do governo, essas medidas econômicas, embora impopulares, foram essenciais para o reequilíbrio econômico. Eram de caráter transitório e atingem as grandes transações, o que de forma tímida afetou as grandes fortunas. Então, essas medidas econômicas, embora impopulares, foram necessárias para que tivesse agora o Brasil um equilíbrio econômico, não é? E as grandes fortunas foram afetadas de forma muito tímida ainda. Ainda hoje se cobra que seja colocado em prática um imposto sobre as grandes fortunas, mas isso é uma discussão que brevemente nós vamos observar, analisar nos meios de comunicação. O ano 2015 foi muito difícil para o governo propor as reformas necessárias para combater a crise econômica, que já dava os seus sinais. Sem apoio no Congresso, o governo não teve aprovação de medidas necessárias para resolver o déficit das contas públicas e aumentar a arrecadação. Não ficou decidido se haveria o aumento de impostos, voltando aí, não ficou decidido se haveria o aumento de impostos ou corte nos gastos públicos. Se esses cortes aconteceriam na redução do número de ministérios, na redução de investimentos em obras públicas ou na de verbas em programas sociais. Então, o governo ficou pensando, refletindo, seria reduzir esses gastos na redução de ministérios, redução de investimentos em obras públicas seria um problema também, não é? Ia ocasionar um mal-estar muito grande, a falta de investimento não ia gerar riquezas para o país, ou então reduzir as verbas para os programas sociais, ou seja, tipo Bolsa Família, não é? E as questões do Pronatec, as contribuições sociais, talvez cortar os abonos salariais, enfim. Inclusive, cogitou-se a possibilidade, não é, de cortar mais gastos, cortando mais gastos, que o dinheiro que havia sido gasto com a Petrobras teria sido retirado da Petrobras, que esse dinheiro pudesse voltar para o governo brasileiro. Enfim, em 2017 começou também já em outro governo, um governo de tempo. Prosseguindo então, ao longo daquele ano, até o primeiro quadrimestre de 2016, o governo permanecia, ao longo daquele ano, 2015, até o primeiro quadrimestre de 2016, o governo permanecia sem realizar mudanças importantes na economia. Tudo isso somado aos escândalos de corrupção na Petrobras gerou um contexto socioeconômico negativo para a gestão dela. Então, no início da nossa aula de hoje, da nossa fala, eu mencionei que o governo Dilma vai ter, nesse segundo mandato, uma série de obstáculos a serem vencidos se quisesse realmente concluir o seu governo. Ela venceu, percebemos que já analisamos isso, não é? Já
vimos essa situação. Ela venceu as eleições. No entanto, no Congresso Nacional, onde ela precisa de uma base, onde Dilma precisava de um apoio, ela não vai ter. Isso vai se refletir brevemente, nós vamos entender isso, tá bom assim? Até abril de 2016, prosseguindo aí, havia mais de 11 milhões de pessoas desempregadas no país. O principal setor atingido foi da construção civil, sem dúvida. O setor que mais empregou mão de obra no país até então. Então, o que é que a gente pode concluir? Que o setor da construção civil, as construções dos grandes conjuntos habitacionais, depois Minha Casa Minha Vida também vai ajudar muito a isso. A construção civil vai começar a entrar em declínio, vai começar a entrar em queda. Uma parcela grande de trabalhadores atuam nessa área. E essa área, dando resultado negativo, apresentando dificuldades, vai se refletir no número de pessoas que passariam a ficar desempregadas. Tá bom assim? Em seguida, outros setores da economia também tiveram que desligar seus funcionários. Foi o que aconteceu com a indústria e o comércio. Não é? Nesses setores aqui, a gente tem que saber que o comércio ele é o ramo da economia, no caso específico do Brasil, que emprega mais pessoas. O maior número de trabalhadores estão inseridos no setor terciário, no setor do comércio, no setor de serviços, né? Do salão de beleza, do pequeno empresário, pequeno empreendedor. Aqui na página 337, temos ainda um link do lado direito, vocês já conhecem, já estão acostumados. Ele fala sobre a CPMF, imposto. A contribuição provisória sobre movimentação financeira é uma cobrança transitória para a movimentação bancária, que é repassada pelos bancos diretamente ao governo federal. Em 1997, a CPMF foi utilizada pelo governo FHC para melhoria na infraestrutura e no atendimento das unidades de saúde. Vimos o link aí na página 337. Ainda nessa mesma página, embaixo temos assim: a crise política institucional. No campo político institucional, a crise foi ainda maior. As constantes denúncias de corrupção no Brasil atingiram as estruturas e puseram em dúvida vários setores da economia. Ainda no governo Lula, o chamado mensalão, caso de compra de votos no Congresso Nacional, levou à prisão de Marcos Valério, o operador desse esquema, José Disseu, ex-ministro da Casa Civil durante o governo Lula, José Genuíno, deputado e ex-militante histórico do Partido dos Trabalhadores. Então, a partir daí, a gente conclui que o PT entrará numa crise gigantesca, sem precedentes, né, com um dos seus maiores nomes envolvidos na questão de corrupção, que a Lava Jato começa a levantar. Outro processo de corrupção cujas investigações ainda estão em andamento é a Operação Lava Jato, que consiste em um conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal que visa desmontar o esquema de corrupção, ativo e passivo, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. Pelo menos 52 deputados de vários partidos, como PMDB, PSDB, PP e PT, estão envolvidos. Agora surgem entre esses nomes como de Eduardo Cunha, que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados, e de Renan Calheiros, que foi presidente do Senado Federal. Os casos de corrupção levaram a classe média a se organizar com grupos conservadores de direita, como os Revoltados Online e Movimento Brasil Livre, que lideraram várias manifestações de rua entre 12 de março e 16 de agosto de 2015, que, embora protestassem contra a corrupção, atacavam o governo Dilma Rousseff.
Paralelamente, a sociedade organizada, movimentos sociais, sindicais, estudantis, pró-Dilma, foram às ruas defender o governo da presidente, mas também cobrar que nenhuma medida que viesse a prejudicar o trabalhador fosse tomada. Visando, vamos ver a reação do governo Dilma diante de tanta corrupção, de tanta situação desagradável que começa a fluir dentro do seu governo, ela vai ter que tomar atitude. Vamos ver o que ela vai fazer visando combater essa corrupção. Visando combater a corrupção, Dilma Rousseff adotou um pacote de medidas em 2015 que focou na concessão de maior liberdade à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal nas investigações. Tornar crime a prática da Caixa 2, o caixa oficial e o Caixa 2 é um caixa à parte para a corrupção, justamente para a corrupção, que consiste num desvio de dinheiro para financiar campanhas eleitorais. Confisco de bens que sejam frutos do ato ilegal, principalmente corruptivo, e a regulamentação da lei da lei anticorrupção. Impeachment. Extensão agora. O impeachment de Dilma teve início em setembro de 2015, quando foram protocolados 37 pedidos na Câmara dos Deputados para afastamento da presidente. Em outubro daquele ano, o Tribunal de Contas da União não aprovou as contas do governo federal no ano 2014, por ter encontrado indícios de irregularidades na emissão de créditos suplementares sem aprovação do Legislativo, conhecidas como pedaladas fiscais. Na interpretação dos ministros do TCU, os créditos suplementares foram para maquiar as contas do governo. Mesmo o Tribunal de Contas não sendo uma instituição com poderes jurídicos para formalizar um processo contra Dilma, pois se trata do órgão de fiscalização e consulta. Não é? É um órgão de fiscalização e consulta. O seu relatório foi suficiente para fortalecer a proposta do afastamento da então presidente da República, Dilma Rousseff. Já estou na página 339. Dentre os vários pedidos de impeachment recebidos pela Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, que naquela época era presidente da Câmara, acolheu o pedido redigido pelo jurista Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Houve incoerências no processo, no pedido de aprovação do impeachment no Congresso. A primeira delas foi que Eduardo Cunha também estava sendo investigado pela Operação Lava Jato, por ter recebido propinas de empresários e foi indiciado pelo Ministério Público por manter contas bancárias na Suíça não declaradas. Pelo fato de ter mentido em depoimento, ele mentiu, Eduardo Cunha mentiu em depoimento na CPI da Petrobras sobre a existência dessas contas. O Conselho de Ética da Câmara abriu o processo de cassação do mandato de Cunha e seu afastamento da presidência. Então, Cunha foi acusado pelos seus opositores de manipular o Congresso com a ajuda de seus aliados e ainda por exercer a presidência da Câmara. Cunha conseguiu adiar por sucessivas vezes as reuniões do Conselho de Ética. Para evitar a cassação de seu mandato. No dia 7 de julho de 2016, Cunha renunciou à presidência, mas meses antes, o Supremo Tribunal Federal o havia afastado do cargo e suspendeu o seu mandato parlamentar por tempo indeterminado. O pedido de análise do impeachment na Câmara foi muito conturbado, pois os deputados a favor e contra debatiam, muitas vezes de forma agressiva, sobre como se daria tal processo. Essa disputa só foi resolvida quando o STF estabeleceu como deveria ser feita a votação. No dia 11 de abril de 2016, foi aprovado o relatório da Comissão Especial de Impeachment, recomendando a cassação do mandato de Dilma. No domingo 11 de abril, 367 deputados votaram a favor do impeachment e 137 votaram contra. Após a votação, Dilma foi afastada e vai assumir o seu vice, Michel Temer. Temer havia sido vice
no primeiro mandato de Dilma e foi também vice no segundo mandato dela. E a partir daí vai se iniciar um novo governo brasileiro, um novo governo no nosso país, o governo Temer, e Dilma é afastada da presidência da República. Tá bom assim? Bem, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Esse conteúdo é o fechamento, não é, do nosso ano, daqueles fatos históricos que são imprescindíveis para o seu conhecimento, e vamos retornar para a primeira unidade do nosso livro, lá durante a Primeira Guerra, a Revolução Russa. Todos esses conteúdos serão revistos por nós. Tá bom assim? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me consulte no aplicativo. Estou aqui para lhe ajudar. Tá bom? Forte abraço a todos. Tchau para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima.